Durante anos, a energia solar fotovoltaica cresceu no mundo de forma assustadora, mas apesar de ser uma forma sustentável de gerar energia limpa, existe sim um lado obscuro que está de fato ameaçando o crescimento dessa tecnologia. Uma das principais matérias-primas usadas para a fabricação de painéis solares podem ameaçar o nosso sonho de um mundo mais verde. Mas surge agora um novo herói emergindo nessa nova batalha. Como a Austrália está liderando o caminho para eliminar o grande problema dos painéis solares e continuar garantindo o sucesso da energia solar fotovoltaica. Sou o Lucas Freitas, especialista em energias renováveis. O maior problema atual dos painéis solares é que eles ainda dependem das mesmas matérias-primas. Desde o ano 70, os painéis solares têm sido fabricados praticamente com os mesmos métodos. A serigrafia tem sido o método mais popular para se produzir células solares de silício. Assim como a serigrafia usada para imprimir em camisetas, o processo é o mesmo. Primeiro começa colocando uma tela na parte traseira de uma lâmina de silício. A máquina cobre a tela com uma pasta de prata e depois empurra essa pasta com uma espátula de borracha. A lâmina ela é virada para repetir o processo do outro lado. Embora a serigrafia tenha um custo bastante baixo e seja relativamente barato, existem alguns problemas nesse processo. Primeiro é que a prata, utilizada nesse processo de fabricação representa cerca de 10% do custo de fabricação dos painéis solares. Este setor, a energia solar, usa cerca de 20% da prata extraída no mundo. Com o crescente aumento da energia solar no mundo, a demanda por prata aumentou de forma assustadora. Surgiu também, além da energia solar, muitas outras tecnologias emergentes que competem por esse mesmo material, como por exemplo a tecnologia da infraestrutura 5G, veículos elétricos e outros produtos eletrônicos. Pesquisadores destacam que a sustentabilidade da indústria solar depende exclusivamente da redução do consumo de prata. O rápido crescimento da demanda por prata apresenta um verdadeiro problema econômico fundamental para o futuro da indústria solar. Embora seja possível reciclar a prata de painéis solares antigos descartados, um estudo realizado em dezembro de 2022 mostrou que não existem painéis solares descartados suficientes para que esta seja uma opção eficiente. Neste caso, a longa vida útil dos painéis solares acaba sendo prejudicial. Outro problema é que o processo de reciclagem é complexo. Isso requer desmontar o painel solar e tratá-lo com produtos químicos para extrair a prata. Isso exige muito trabalho manual, bem como o uso de produtos químicos e infraestruturas especializadas. A reciclagem pode ser útil a longo prazo, mas nas próximas décadas não será a melhor opção. Mas surge agora um material que mostrou uma excelente eficiência com perspectiva muito mais promissora para o setor. Estamos falando do cobre, meus amigos. É justamente isso, um material que apresenta uma excelente condutividade semelhante à da prata, que é facilmente encontrado na natureza. O custo de extração do cobre é muito menor do que o da prata, que é um material muito mais barato. Pesquisadores da indústria solar estão trabalhando constantemente para tornar o cobre viável para o setor de energia solar. Existem duas alternativas principais para adotar o cobre na produção de células solares. A primeira envolve substituir a pasta de prata usada no processo de serigrafia. Já a segunda opção envolve projetar a célula com os contatos enterrados na célula, em vez de manter esses contatos na superfície. Em 1985, Wenham e Green apresentaram sua patente para células solares com contatos enterrados. Esta invenção foi um grande avanço na anatomia básica do painel solar. Na anatomia básica de um painel solar, podemos ver como os contatos enterrados podem ser muito mais eficientes que os contatos superiores da serigrafia. Na parte frontal do painel, há uma grade usada para coletar a eletricidade
quantidade gerada por cada célula. Essas linhas, elas são responsáveis por transportar a eletricidade. Existem as linhas horizontais e existem as linhas verticais, que são chamadas de barras coletoras. Para maximizar a eficiência do painel, é importante que essas linhas horizontais sejam mais finas possíveis e estejam mais próximas possíveis das barras coletoras. O problema é que produzir linhas finas é caro, por isso que na serigrafia as linhas horizontais são mais largas que o ideal, diminuindo-se assim a eficiência do painel solar. Linhas horizontais sombreiam uma área maior do painel, o que reduz a quantidade de energia que pode ser coletada. Em geral, as perdas por sombreamento causam uma redução de 10 a 15% na produção de energia. Por outro lado, os contatos enterrados das células solares têm as linhas horizontais mais profundas do que largas, o que significa que há menos metal ofuscando a superfície. Isso reduz as perdas por sombreamento entre 2 a 3%, tornando o design da célula solar mais eficiente. Para conseguir isso, é necessário usar um laser para cortar as ranhuras do silício que depois serão preenchidas com cobre. Esse design pode aumentar a eficiência dos painéis solares em 25%. Em 1991, os contatos enterrados projetados por Whelan e Green aumentaram a eficiência dos painéis em 24,7% das células experimentais e 20% das células comerciais. Se os painéis solares enterrados são mais superiores, por que então a indústria solar não está usando essa tecnologia? O responsável por isso é um cientista apelidado de Rei do Sol. Depois de obter um doutorado em engenharia elétrica na Universidade de New South Wales em 2001, ele fundou uma empresa chamada Suntech Power. A Suntech, ela foi um sucesso precoce, sendo uma das maiores fabricantes de células solares do mundo, transformando o Rei do Sol em um dos primeiros bilionários da indústria solar. A empresa foi ao público em 2005 e foi a primeira empresa chinesa a ser listada na Bolsa de Valores de Nova York. Em 2009, a empresa lançou um modelo de painel solar chamado Pluto. Esses painéis tinham contatos feitos de cobre. Em 2012, as células metalizadas de cobre da empresa alcançaram uma eficiência recorde mundial de 20,3%. No entanto, alguns meses depois, a Suntech estava falida. Esta não seria a única empresa a usar painéis solares de cobre. Por exemplo, uma outra empresa, PP Solar, vendeu células de cobre chamada Saturno entre 1992 e 2009. Em 2011, a empresa também faliu. Se o cobre é tão bom, por que ambas empresas fecharam? A resposta reside basicamente no custo de produção dos dois tipos de painéis solares. Naquela época, fabricar painéis solares de prata era muito mais econômico, embora o cobre seja mais barato como matéria-prima. Contatos de cobre têm um problema de aderência. A má adesão do cobre aos painéis solares tem confundido os cientistas e assustado os fabricantes. Os painéis solares devem durar cerca de 25 anos e é crucial que esses materiais sejam altamente duráveis. A tendência do cobre é se desprender ao longo dos anos, e isso reduz muito a confiabilidade das células revestidas com esse material. O problema com o desempenho do cobre é a oxidação e a aderência. Existem também outras preocupações com os painéis solares de cobre, que é o seu desempenho. Se as linhas horizontais que eu falei para vocês, elas devem ser mais estreitas possíveis, com certeza a sombra ela é reduzida ao mínimo e a eficiência do painel solar aumenta. No entanto, se o cobre se difundir com o silício abaixo dele, o painel solar perde eficiência e pode causar curtos-circuitos em algumas seções. Para evitar esse problema, deve ser criada uma barreira contra a difusão entre esses dois materiais, o que de fato aumenta o custo de produção. Além disso, pode haver uma oxidação que reduz a capacidade do cobre de conduzir corrente. Esses problemas tornam a fabricação de painéis solares de cobre mais cara e complexa. Ouvindo tudo isso, parece que é uma má ideia utilizar cobre em painéis solares. Mas não acaba por aqui. Surge então a figura de um empreendedor chamado Vicente Allen.
que é nada mais um empreendedor australiano que investigou sobre os painéis solares durante 7 anos. A sua história é muito parecida com aquela imagem icônica do empresário que começa um negócio em uma garagem. Vicente é engenheiro e se formou na Universidade de Nova Gales do Sul, em Sydney. Em 2015, ele fundou a empresa Sundrive Solar com seu sócio Dave Hu. Essa empresa ganhou uma excelente reputação na indústria graças às suas tecnologias de células solares baseadas em cobre líquido. Vicente dedicou sua pesquisa de pós-graduação ao enigma do cobre e seu potencial na eficiência das células solares. Durante alguns anos, trabalhou incansavelmente em sua garagem, criando uma mistura de cobre líquido que poderia ser depositado nas células solares de uma forma controlada. A tarefa não foi fácil, já que precisava ser discreto e cuidadoso devido à alta periculosidade dos produtos químicos. Os experimentos permitiram desenvolver uma nova técnica para aderir camadas finas de cobre nas células solares de uma maneira segura. Allen e sua equipe desenvolveram uma tinta de nanopartículas de cobre líquido que pode ser aplicada em linhas finas nas células solares. Esta técnica permite que a energia seja transmitida com maior eficiência, o que por sua vez permite que os painéis solares gerem mais eletricidade com a mesma quantidade de luz solar. Além disso, a tinta de cobre é efetivamente mais barata do que a pasta de prata, reduzindo-se assim os custos de fabricação. A Sundrive obteve financiamento de 7 milhões de dólares. Além disso, a empresa recebeu uma subvenção de 2 milhões de dólares da Agência de Energias Renováveis australiana. Embora ainda seja uma empresa pequena em ascensão, a Sundrive atingiu um marco significativo, produzindo células solares comerciais mais eficientes do mercado, atingindo o recorde mundial de eficiência de 25,54%, superando o recorde anterior de 25,26%, estabelecido pela empresa chinesa Long. Os testes foram realizados em colaboração com o Instituto Alemão de Pesquisa em Energia Solar. Desde então, a Sundrive tem melhorado sua tecnologia e vem alcançando eficiências cada vez maiores, atingindo a maior eficiência de 26,3%. Segundo a Bloomberg, o setor de painéis solares consome aproximadamente 20% das reservas globais de pratas a cada ano. No entanto, embora o preço do cobre também tenha aumentado, ainda é muito mais barato do que a prata. Enquanto uma tonelada de cobre é negociada por cerca de 9 mil dólares em Londres, a mesma quantidade de prata custa aproximadamente 770 mil dólares. O uso de cobre nas células solares precisa alcançar a mesma resistência que a prata e superar os problemas de oxidação que afetam sua condutividade. Muitos desses obstáculos podem ser superados e só o tempo dirá. Investimentos recentes realizados pela empresa Sundrive estima-se lançar linhas de produção pilotos de painéis solares de cobre em 2023. Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você tiver algo a acrescentar, compartilhe conosco aqui nos comentários. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares, no canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Vou ficando por aqui, um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau!